Mas e aí? Que tipo de ponto eu uso no meu motor? Cara, cada motor você tem que fazer testes, tem que experimentar. Veja bem, o meu Brava, o HGT, eu sempre usava bastante ponto, usava o mesmo ponto que usava nos APs. E depois a gente foi descobrir que ele não precisa de muito ponto para vir potência, tá? Com bem pouco ponto, ele vem bastante potência. Quando você vem colocando ponto, você não ganha potência. Sabe aquele termo que o pessoal fala nos jargões populares aí? Mete ponto e pressão que o motor acende? Tem motor que acende com ponto. Tem motor que não acende, que dá ré. Aí eu vou falar para vocês. Quem que é o cara que vai dizer para vocês qual que é o ponto ideal do teu motor? Quem? Dinamômetro. Isso mesmo. Só o dinamômetro vai te dizer com a maior precisão. Por quê? Nós vamos colocar lá o carro, se for um dinamômetro se for um dinamômetro de bancada, a gente vai prender o motor no dinamômetro, vai acelerar. O dinamômetro de rolo, vamos prender o carro lá, acertar a mistura de combustível, ver qual aquele carro gosta qual mistura. Ele gosta de trabalhar com 1 kg de pressão, por exemplo, falando que o carro é turbo, 1 kg de pressão, ele gosta de trabalhar com sonda de 0,80. Ponto. Achamos a sonda. 0,78 o motor perde, 0,82 o motor perde. Então é 0,80. Ativo a correção por sonda e vou brincar com o ponto. Estou trabalhando com 1 kg lá com 20 graus de ponto. Aí eu coloco 22 graus de ponto. O motor tinha 200 cavalos. Coloquei 2 graus de ponto, ganhou 5 cavalos. Pô, bom. Coloquei mais 2 graus de ponto, ganhou mais 5 cavalos. Pô, o motor gosta de ponto. Vai dando até o motor parar de ganhar ou ganhar muito pouco. Aí estava com 20 graus lá, 200 cavalos. Dei 2 graus de pontos, 200 cavalos. Cara, o motor não pediu ponto. Tiro os 2 e tiro mais 2. O motor ganhou 5 cavalos, eu venho tirando até o motor perder. E aí venho brincando em várias faixas. Por isso que às vezes é bom você trabalhar com um dinamômetro que tenha freio, tá? Por exemplo, já falei inúmeras vezes, não estou aqui defendendo marca de dinamômetro nenhuma, tá? Mas eu gosto muito de brincar no dinamômetro Servitec, porque o Servitec tem freio. Então eu vou lá e coloco que eu quero uma carga de 50%, 80% a 2.000 RPMs, a 1.500 RPMs. Eu vou lá, engato uma terceira marcha e enfio o pé. O motor vai chegar naquele RPM ali e vai frear, como se você estivesse numa subidona. E aí você começa a trabalhar, trabalho de 500 em 500 RPMs e vem liberando o motor. Vem liberando o freio do dinamômetro a cada 500 RPMs e vem acertando. E aí você vem acertando o ponto RPM, RPM. Aí você vai me dizer... Legal, Eduardo. Aí você tem esse dinamômetro. Se eu for numa cidade daqui a 200, 300 quilômetros, eu tenho esse dinamômetro. Mas na minha cidade eu não tenho esse dinamômetro. Eu só tenho dinamômetro normal, sem freio, não tem problema. Lembra lá no curso que eu ensino você a usar o freio do carro para fazer o freio motor? Isso. Você, terceira marcha, segura no freio, lógico. Vai esquentar o freio? Claro que vai, mas você consegue fazer. Ah, Eduardo, na minha cidade eu não tenho nem dinamômetro para poder fazer esse acerto do mapa ponto a ponto. Bom, você é aluno da Inject School, você teve acesso ao projeto dos rolinhos. Bora fabricar os rolinhos e fazer o acerto com o carro parado dentro da sua oficina. Demora um pouco mais? Demora, você vai ter que usar o freio do carro, vai ter que... Não pode judiar do freio do carro, aquele rolo todo, né? Esperar esfriar, ventilador, mas já tem mais uma opção. E aí, como você saber, presta atenção agora, quando você não tem o dinamômetro para te mostrar a potência, que você só tem os rolinhos, ou se você não tem os rolinhos, você pode fazer na estrada. Quem é que vai te mostrar? E aí agora vem uma dica, para e presta atenção nessa dica. Você vai colocar, se você está com o carro... No rolinho, né, é um pouquinho mais difícil, mas você também consegue. Então você coloca uma terceira marcha, tá? Bota a gravar o teu log e aí pé esquerdo no freio e vem acelerando e vem dando carga. E aí você segura dentro de uma faixa de aceleração, um RPM, aquela carga de freio. Por que que é mais difícil ali? Porque você tem que acertar sempre a mesma carga de freio. E aí você vai lá no log e olha, bom, aqui... Ele carregou tanto de pressão e eu tinha tanto de ponto. Eu vou dar um pouquinho mais de ponto, dá 2 graus. E aí você vai perceber se ficou mais difícil de você segurar ou não. Ou seja, se o carro teve mais força ou não.
Por isso que eu falei, é um pouco mais difícil, porque vai depender da sensibilidade do freio. Se você estiver numa estrada, aí você tem que redobrar a atenção, mas é melhor ainda na estrada. Por quê? Presta atenção. Você vai achar uma estrada com pouco movimento, aonde você tem uma marcação, uma reta longa, preferencialmente levemente subida. E aí você vai fazer marcações, tá? Você vai vir da marcação do ponto A ao ponto B, de terceira ou de quarta marcha. Você veio do ponto A, passou do ponto A de terceira marcha a 2.000 RPM, no ponto A você enfiou o pé. E lá no ponto B, você tirou o pé. Bom, você tem que ser habituado a acelerar e tirar o pé nos mesmos pontos. E aí você para a gravação do logger, aí você para o carro na beira da estrada, com maior tranquilidade, e você vai ver o tempo no datalogger, aonde você acelerou e aonde você tirou o pé. Bom, eu acelerei, eu estava de terceira marcha a 2.000 RPMs, acelerei até a terceira marcha a 6.000 RPMs, beleza? E eu demorei 4 segundos. Salva essa informação. Aí você foi lá e deu 2 graus de ponto e você veio de novo. Terceira marcha, 2.000 RPMs, acelerou até o ponto B, chegou a 6.000, 6.006, 6.200 RPMs em 3 segundos. O que parece para você essa informação? Você deu 2 graus de pontos e ganhou um pouquinho de RPM, ele chegou mais rápido lá com RPM e diminuiu o seu tempo. Teu carro melhorou ou piorou? Melhorou? Opa, então eu ganhei potência. Vou lá e dou mais 2 graus de ponto e faço o mesmo teste. Veio em 2 segundos e 8, por exemplo. Estou exagerando para vocês entenderem. Nossa, ele aceitou mais ponto. Não, ele perdeu tempo, ele ficou mais lento, ou foi no mesmo tempo. Você deu 2, 4 graus de ponto e ele foi no mesmo tempo. Quer dizer, se eu dei 4 graus de ponto e ele demorou o mesmo tempo, eu não ganhei nada. Se eu não ganhei nada, para que eu vou usar mais ponto? Porque vamos pensar agora o seguinte, se eu adianto o ponto de ignição, meu pistão está subindo, eu coloquei 4 graus mais cedo e eu adiantei esse ponto, eu estou fazendo com que o meu pistão freie um pouquinho na subida, tá? Então, se eu dei ponto de ignição e não ganhei nada, eu tiro esse ponto, eu não deixo. Ah, Eduardo, mas não era melhor mais ponto? Não, tem motor que não aceita ponto, tá? E muito ponto, vocês lembram, faz quebrar, né? Faz da pré-ignição e faz quebrar. Então, tem que ir trabalhando de pouquinho em pouquinho, tá?